Olá, lindezas! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo, ouvindo esse vídeo. E é com muito prazer, eu aqui, Daniele Félix, da família Félix, aqui no nosso canal. Nós estamos aqui com Repartir o Pão na Mesa da família Félix. E é um grande prazer que eu estou aqui para estar compartilhando com você o repartir desse pão maravilhoso. Vamos lá hoje em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, que fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas, são ao contrárias, entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei, E quando a gente vê essa passagem, essa mensagem, como que a gente fala muito sobre essa passagem de nós não andarmos, na nossa carne, de nós não fazermos, não submetermos a concupiscência dessa carne, os nossos desejos, o nosso querer, a nossa vontade, não se dobrar a essa lei, dessa carne que grita, essa obra da carne que grita nas nossas vidas. E muitas vezes a gente se depara com isso no nosso dia a dia, de a gente ficar nessa, meu Deus, eu sei que não é assim, mas o querer, o desejo dentro, muitas vezes é ao contrário do que o Espírito está falando. E andar no Espírito é um desafio para nós nesses dias, porque hoje todo mundo tem a sua verdade, Hoje todo mundo tem o seu querer, hoje todo mundo tem o seu achismo, E a gente que anda no Espírito, nós não andamos naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa ou imagina, Nós andamos pelo Espírito, então nós somos guiados pelo Espírito. A palavra de Deus, 1 João, se não me engano, no capítulo 2, 28, 27, se não me engano, fala que a unção que há em nós, a unção que está sobre nós, que é o Espírito Santo, fala que ele nos ensina toda a verdade. Nós não precisamos que alguém nos ensine, mas que o Espírito, ele ia nos levar, a unção que está em nós, ele ia nos levar e nos ensinaria a toda a verdade. Então, assim, quando nós estamos dispostos a ouvir a voz sutil do Espírito, por quê? A voz do Espírito é muito sutil. E não é uma voz que vem aqui, é uma voz que é dentro. E a gente começa a compreender, a gente até compreende na mente, mas muitas vezes é dentro, é aquela voz dentro assim que vai falando com você. Não é uma voz aqui, não é uma voz aqui, é uma voz dentro de nós, é a voz do Espírito. Não é uma voz que você vai escutar na sua mente, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu escutei na minha mente. Não é. A voz de Deus, a voz do Espírito, você vai escutar dentro de você. E ela vai assim, te tomando, Porque se você der a liberdade, porque a palavra de Deus ainda fala, aonde há o Espírito, há liberdade. E se eu deixo ele, eu não tenho, como lá em Colossenses, se não me engano, Tessalonicenses, Paulo fala ali, não apagueis o Espírito. E às vezes nós apagamos a voz do Espírito com os desejos e a concupiscência da nossa carne, porque a gente quer realizar aquilo que a carne está falando. E o Espírito Santo, ele é muito sutil, ele é muito delicado, E ele está falando com aquela voz doce, mesmo corrigindo, ele não fala com uma voz áspera, Ele fala com uma voz de amor, que você entende, que é uma voz que até te constrange no momento que ele está te corrigindo, e te constrange porque você recebe aquele amor. No mesmo tempo que ele te corrige, ele corrige com amor, E eu lembro, teve assim, como que é bom a gente ter experiências com Deus, E na verdade, e eu lembro uma vez, eu estava trabalhando como empregada doméstica, e eu trabalhava na casa dessa senhora, e eu fazia faxina na casa da filha dela.
E ela tinha me pedido para eu fazer faxina, que ela ia viajar nessas festas de fim de ano, ela ia viajar. E ela falou assim, que queria que eu fizesse uma faxina na semana que ela iria chegar. E foi o que eu fiz, fui lá, fiz a faxina. Aí tá, passou. Ela chegou, e nesse dia que ela chegou lá, né, eu tava limpando a porta do banheirinho onde eu usava. Eu tava tirando a poeira, passando o pano, eu tava agachada limpando. E nisso ela chegou e eu olhei assim pra ela e ela falou assim, a gente tá certo, né, Dani? Você fez a faxina lá pra mim, tá certo, né? Aí na mesma hora me subiu aquela raiva, você tá certo? Não, tem que me pagar, né? Dentro de mim, né? E eu dentro de mim, tá certo? Não, você tem que me pagar. Eu olhei assim pra cara dela assim, ó, tá certo, né, Dani? Na mesma hora o Espírito Santo falou assim, fica quieta. E ela foi embora. E nisso que ela foi embora, eu levantei, fui pro banheirinho, me ajoelhei e falei, Deus, eu tava contando com esse dinheiro, né? É aquela raiva, e ela não me pagou. E Deus falou assim, fica quieta. Tá, ajoelhei, chorei. Aí aquela raiva passou, fazendo meus serviços, né, ali, tá? Quando chegou na parte da tarde, a minha patroa pegou e falou assim, Dani, assina aqui o papel que eu já vou te dar, vou adiantar as suas férias. Aí eu olhei para ela assim, eu até ri, que eu entendi o que Deus já tinha preparado para mim sem eu saber. Eu não sabia que ela ia me adiantar minhas férias. E as férias eram muito mais do que a faxina. Então assim, às vezes Deus ele quer nos dar livramento da gente ficar quieto. E às vezes a gente está falando demais. Às vezes a gente quer, né, a nossa justiça própria, né? E a palavra falou lá em Isaías, né? Não passa de trapo de imundícia. Né? Não, mas eu tô certa. Mas eu estou certa, E às vezes o nosso certo, Deus quer nos surpreender, não calar a boca, né? E às vezes a gente quer falar. E eu lembro também, né? Uma vez eu tava trabalhando, foi uma das últimas que eu trabalhei como babá. E eu já tava trabalhando, combinado, um salário mínimo, né? Tudo, babá, tá. E chegou depois de um tempo, ela chegou e falou assim, Dani, não vai dar mais pra eu te pagar o salário. Eu olhei pra cara dela assim e fiquei pensando comigo, não. E eu não respondi. Eu só fui pro joelho e falei com Deus. Eu peguei e falei assim, Deus, o Senhor sabe o que nós precisamos. Né? Eu só falei assim, o Senhor sabe o que nós precisamos. Eu estou aqui falando com o Senhor. Eu sei que eu fiquei lá 2 anos e pouco. Eu tava com 4 meses que eu fui pra lá, que a menina era bebezinha, né? Com 4 meses. Eu saí de lá e ela tava com 2 anos e pouco. Desses 2 anos que eu fiquei lá, ela nunca me pagou menos do que o salário mínimo. E isso tudo foi o quê? Uma vez de Deus. Por quê? Muitas pessoas andam no natural. Mas aquele que anda no Espírito, é o Espírito que responde por ele. Existe um momento que nós precisamos deixar o Espírito Santo. Existe um momento, e em todo momento, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar. É Ele que vai nos guiar a toda a verdade. É Ele que vai nos guiar a agirmos conforme Ele quer. Porque às vezes o falar demais vai atrapalhar. Eu lembro também uma vez lá em Planaltina, nós eu e o Diego, querendo dar um conselho para um jovem. E o jovem não queria conselho. E a gente assim, na inocência, né? Não dá conselho, né? Para ele não entrar nessas, né? E tal. E eu fiquei com tanta vergonha depois, porque o Espírito Santo falou assim, não discuta. Ele tinha resposta para tudo. Sabe aquele jovem que tem resposta para tudo, que sabe de tudo? E eu fiquei depois com vergonha. O Espírito Santo falou assim, não discuta. E a palavra que ele me deu foi lá em 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Ai, meu Deus. Se eu olhar, eu vou lembrar. 2 Timóteo, no capítulo 2. Olha só, eu nem tinha marcado nada, nem sabia o que ia falar. Mas, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 14, 15 e 16. Olha a palavra que Deus falou comigo. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveita,
exceto para a subversão dos outros, né? Ali está falando destruição, derrubar, ato de efeito, né? Porventura, apresenta-te a Deus aprovado como obreiros, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E essa palavra, quando Deus falou comigo, eu falei, meu Deus, como que a gente é tolo! Como muitas vezes a gente quer, na verdade, né, e tal, e a gente se torna tolo, porque a gente fica discutindo com pessoas que não querem mudar, né? E aquele momento era pra gente ficar quieto, dar conselho em nada, né? Então assim, a gente leva na cara, passa vergonha. Aí o Espírito Santo vem e me dá uma palavra dessa, não discute. Então assim, nós precisamos andar no Espírito, esse tempo, essa era, nós precisamos estar atentos ao Espírito, ao que o Espírito está falando conosco, ao que o Espírito tem nos despertado, para que a gente não venha entrar em situações difíceis. Às vezes nós estamos entrando em situações difíceis porque a gente é cheio de justiça própria. E a nossa justiça, ela vem de Deus, é Deus que nos justifica. Nós não temos que provar nada para ninguém. Então assim, abaixe. Se aquele está alto, você sabe que você está certa, não discute não, fica quieto, fica calado. Porque aí você se torna sábio. Você está andando no Espírito. Você não está fazendo na sua força, na sua obra, né? na sua carne. Você não está entrando debaixo dessa lei natural da carne, do pecado, da concupiscência, da ganância, né? De querer quem vai ganhar. Esses dias o Senhor tocou no meu marido pela madrugada para estar orando, intercedendo por algumas pessoas, por alguns jovens. E o meu marido ainda, um desses, meu marido falou com ele e falou assim: Deus me fez orar, chorar por você. E essa pessoa respondeu lá do outro lado, esse jovem, ele respondeu e falou assim: eu não acredito nisso. E eu falei, mas continue orando e intercedendo, porque esse gemido aí é um gemido do Espírito, orando e intercedendo pelo perdido, por aquele que não sabe o caminho de destruição e de cegueira que ele está. Ele respondeu desse jeito porque ele está na cegueira, ele está na ignorância, ele não anda na verdade, ele não está na luz. Então ele vai rejeitar. Então assim, o nosso papel é continuar intercedendo pelo perdido, é continuar orando por aqueles que não sabem nem aonde está andando, está na escuridão e não consegue perceber que está na escuridão. Então quanto mais eu oro, quanto mais eu ando no Espírito, mais eu mato a minha carne, mais eu morro para mim mesmo. A palavra de Deus fala em Filipenses, que fala do querer, do realizar. Vamos abrir lá. Filipenses, no capítulo 2, no versículo, vou ler o 12 e o 11, que fala aqui do desenvolvimento da salvação. E quando Paulo fala desse desenvolvimento da salvação, está falando que é de uma obra do Espírito. Quando nós andamos no Espírito, a nossa salvação, ela é desenvolvida. Eu não apenas só recebi a salvação, eu não fui apenas resgatado, mas essa salvação tem trago transformação e mudança dentro de mim. Aquelas coisas que eu não suportava antes, hoje eu suporto em amor, porque eu ando no Espírito e eu escolhi andar no Espírito. E aqui fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolve a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O querer é dentro, o realizar é fora. Então assim, quando nós andamos no Espírito, o nosso pensamento, o nosso andar, os nossos desejos, eles começam a ser mudados e transformados pelo Espírito. Então vamos escolher andar no Espírito.
Vamos escolher que for necessário perder para esse mundo, igual lá eu perdi, entre aspas, o dinheiro da faxina, mas eu ganhei muito mais do que foi o dinheiro da faxina. Porque Deus, ele queria me surpreender na minha atitude de não responder, de não discutir, de não dar lugar à ira, de não entrar debaixo de uma discussão. Então, assim, evite discussões. Vamos andar no Espírito, porque o nosso Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele não é um espírito de confusão, ele não é um espírito de contenda. E a palavra de Deus, ela deixa muito clara que o espírito de facção, né, que o espírito de divisão é um espírito que terreno, animal e diabólico. Ele não vem de Deus. Ele não é de Deus, e nós não andamos segundo a obediência das trevas desse século. Nós não andamos segundo o homem mau, né? Então nós precisamos decidir a cada dia, a cada momento da nossa vida, andar no Espírito. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, assim você vai estar ajudando a alcançar vidas e também está investindo no ministério que Deus colocou na nossa vida. Como Deus tem falado conosco, não é o cargo, mas sim um encargo que queima aqui dentro. Isso que queima aqui, ninguém pode parar, ninguém pode apagar, porque é ativado pelo Espírito. Amém? Eu agradeço e eu glorifico a Deus pela tua vida. Vamos orar aqui no nosso finalzinho. Pai, nós oramos nesse momento aqui, junto com essa família, junto com essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que nós possamos, Pai, nos dar sabedoria, nos dar essa capacitação do Espírito, para que nós possamos andar no Espírito, para que a gente não venha entrar debaixo de jugo de escravidão, Pai amado, de discussão, de falatório, que nós, como lá em Eclesiastes fala, há tempo para tudo e há tempo de perder, e que nós possamos perder, para que nós possamos ganhar no Espírito. Nós podemos perder na carne, para que a gente venha ganhar no Espírito. Em nome de Jesus, nos dá esse discernir, nos dá, Senhor, essa capacitação de andarmos no Espírito em todo momento, para que nós possamos decidir no Espírito e não na nossa carne, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, Pai, para que nós não possamos ficar com falatórias, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos em gratidão à tua fidelidade, cremos que essa mensagem foi alcançar esses corações. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Até o próximo, dá o seu like, se inscreva no canal, compartilha e Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus, esse lugar onde você está. Beijo, tchau.